Paz do Senhor a todos, boa noite, gente, que o nosso Senhor Jesus abençoe você, sua casa, toda a sua família. Pessoal, eu quero estar dando continuidade aqui sobre um tema muito polêmico, muito delicado, mas que precisa ser tratado e ensinado nos dias de hoje, que é sobre e contra o calvinismo. Vale a pena ressaltar aqui, gente, que eu não estou ensinando contra os calvinistas, não contra as pessoas calvinistas, mas sim contra o calvinismo, tá? Porque em Efésios 6,12, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes infernais da maldade nas regiões celestiais, tá certo? Então que fique bem claro e ciente para todos que a minha intenção aqui é ridicularizar o máximo possível esta vã filosofia que tem se infiltrado, né, se transvestiu de cristianismo, mas que de cristianismo não tem nada. E para você que acha que o calvinismo é uma nova moda, que ele é atual, você se engana. O calvinismo ele veio desde séculos passados, tá certo? E não foi João Calvino que fundou coisa nenhuma. O calvinismo ele já vem desde a época de Padre Agostinho, que se converteu ao evangelho, tá bom? E trouxe algumas dessas suas crenças. Calvino, ele apenas sistematizou estas vãs filosofias que têm apenas destruído e perturbado boa parte do corpo de Cristo, tá bom? Então eu lhe peço muita atenção, que você pondere bem todas as palavras que serão proferidas aqui por esta fraca pessoa que vos fala, tá certo? Eu quero já estar dando continuidade sobre o tema mais polêmico da tulipa deles, né? Como eu já falei, eles têm um acróstico ou um acrônimo, como você quiser chamar, chamado de tulipa, né? Na tulipa deles, na letra T, eles falam sobre a depravação total, o que eu já dissertei um pouco num vídeo passado. Na letra U, que é o que nós vamos comentar um pouco aqui, eles falam sobre a eleição incondicional, onde Deus na eternidade passada já escolheu todas as pessoas que herdarão o reino dos céus e aquelas que serão lançadas no inferno. E acredite você que ele está controlando todas elas, tá certo? O que contradiz totalmente as escrituras. Na letra L, eles falam sobre a expiação limitada, já que Deus escolheu alguns para morar no céu e outros para serem lançados no inferno. Deus não ama a todos. Então o sangue de Jesus, a expiação do sangue de Jesus, ela só pode ser limitada segundo eles, né? Que a expiação do sangue de Jesus só alcança alguns e não a todos, o que contradiz totalmente as escrituras, porque São João diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo todo. Na letra I, eles falam sobre a graça irresistível, onde o homem não pode resistir à graça de Deus, o que também contradiz agressivamente as escrituras. E na letra P, para encerrar o acróstico dele, eles falam sobre a perseverança dos santos, o que traz a ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, como se a salvação do homem estivesse assegurada por Deus, tá certo? O que também contradiz malignamente as escrituras, tá certo, gente? Então eu quero estar falando aqui hoje um pouco sobre a eleição incondicional, que é a letra U da tulipa deles. Na eleição incondicional, gente, o calvinismo, eles propagam, ensina um Deus totalitário, um déspota, um Deus carrasco, fatalista, que na eternidade passada já decretou, já escolheu, já elegeu e, acredite você, está controlando todas as pessoas para os finais de suas vidas, tá certo? De maneira que o homem não pode fazer nada para salvar-se, né? Tudo que ele fizer já foi pré-ordenado numa eternidade passada por Deus. Acredite você, até um latrocínio, os calvinistas acreditam que o nome de Deus é glorificado, porque na eternidade passada ele já decretou. Meu Deus do céu, maligno, diabólico, do fundo dos infernos surgiu esta vã filosofia que se transvestiu de cristianismo, tá certo? Esse Deus calvinista que eles têm propagado é um Deus maligno, carrasco, e não o Deus de amor que, segundo as escrituras, foi revelado e na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. São João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, ele diz que aquele que não ama
não conhece a Deus. Por que, São João? Porque Deus é amor, diz a palavra do Senhor. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, Paulo, escrevendo ao seu verdadeiro filho na fé, ele diz a Timóteo que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Observe o texto, que todos se salvem, não que alguns, não apenas os eleitos, louvado seja o nome do Senhor, mas que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Segundo o calvinismo, os homens não têm o livre-arbítrio, o que fere absurdamente, agressivamente e malignamente um dos atributos de Deus, que é a justiça. Gente, no atributo de justiça, Deus ele dá o direito de escolha para mim e para você escolher, gente. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, palavras de Deus Pai na boca de Moisés ao povo de Israel: Eis que tomo hoje os céus e a terra em testemunho contra vós, que te propus, coloquei diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a bênção. Olha o conselho de Deus. Primeiro ele mostra a bênção e a maldição. Depois ele orienta, porque a Bíblia diz que a boa e perfeita, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para o homem. Deus não quer destruir os homens. Jesus não veio para destruir as almas, mas sim para salvá-las. Palavras dele próprio. Escolhe, pois, a bênção. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Para que vivas tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Tiago aí está no Novo Testamento. Me dá um texto, uma luz mais clara no Novo Testamento. Palavras de Jesus em Mateus 7, versículo 13. Jesus falando sobre os dois caminhos, ele diz assim, olhe como ele dá início no versículo. Entrai pela porta estreita. Mateus 7, 13. Tá, gente? Aqui não é palavra do pastor Tiago, não. Aqui é a Bíblia em pauta. Louvado seja o nome do Senhor. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição eterna. E são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado o caminho, poucos há que a encontram. Louvado seja o nome do Senhor. Nisso, o nosso próprio Senhor Jesus, o nosso Deus encarnado, mostra os dois caminhos, gente. E ainda orienta, entrai pela porta estreita, mostrando assim que Deus, ele deu o livre-arbítrio para o homem, gente. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos pedir a unção do Espírito Santo para revelar as Escrituras. Gente, essa doutrina maligna, diabólica, tem destruído muita gente boa, muitos pastores, gente, até pastores têm tirado suas próprias vidas com complexo, gente. Estão em crises de depressões, tirando suas próprias vidas. Por quê? Porque não sabem se fazem parte do povo eleito, a quem Deus escolheu, ou se fazem parte dos réprobos, né? Segundo eles, os calvinistas, os réprobos é uma palavra técnica criada por eles próprios para aplicar naqueles que foram reprovados por Deus, aqueles a quem Deus não ama. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele ama a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 11, 28, disse-lhe Jesus: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é suave, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observe, gente, é o convite universal, gente. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho vida, hoje pelas misericórdias do Senhor eu estou compartilhando aqui um pouco da palavra de Deus com você que me ouve. Por quê? Porque eu ouvi o convite universal: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, eu carregava um fardo pesado nas minhas costas, hoje eu tenho alívio. Jesus cumpriu e honrou a sua palavra, porque ele é fiel para prometer e para cumprir. Eu ouvi ao chamado, eu fui até o Evangelho, eu me converti ao Evangelho de Jesus Cristo. Nem todos querem, gente,
Vinde a mim todos vós, nem todos querem. Jesus, num pequeno diálogo à noite com Nicodemos, ele fala que existe homens que amaram mais as trevas do que a luz, e eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Deus, ele dá o livre-arbítrio para todos nós, mas nem todos querem Deus. Nem todos querem renunciar à vida promíscua que traz prazer à carne, ao pecado, para viver com Jesus. Porque a vida com Jesus, o evangelho, é uma vida de renúncia. Nem todos querem, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Os dois ladrões na cruz ilustram muito bem isso, sobre o livre-arbítrio que Deus deu. Deus, ele não está controlando todas as pessoas, não, gente. Deus não controla ninguém. É como se os evangélicos hoje em dia fossem uma espécie de marionete cristãs controladas por Deus. Pelo amor de Deus, gente, vamos tomar cuidado, pedir discernimento a Deus, a graça, o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Vinde a mim todos vós. Os dois ladrões na cruz, um que a história o intitula e chama de Dimas, quis a salvação. A Bíblia diz que ele olhou para Jesus, reconheceu que ele era Senhor, era o Filho de Deus e disse: Senhor, quando tu vieres em teu reino, lembra-te de mim. E Jesus chancelou, carimbou a salvação daquele homem e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já aquele outro que a história chama de Gesmas, eu não sei se esse era o nome verdadeiro dele, não importa. Mas a Bíblia diz que aquele homem blasfemava e dizia: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e a nós também. O que fica subentendido no texto é que aquele homem, ele não queria a salvação. Aquele homem não queria vida com Jesus. Aquele homem não queria vida de comunhão com Deus. Aquele homem, ele queria o livramento ali. O livramento da cruz, o livramento de morte. Mas para que ele permanecesse em seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Então o convite é para todos. A salvação é para todos. Apenas nem todos querem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Deus, ele deu seu Filho para que todos aqueles que nele creem, todos, observe o texto, todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. João 3,17 está escrito assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe homem nenhum, ser humano nenhum na terra, a qual Deus não ame. Deus não é esse Deus carrasco, perverso, que está controlando todas as pessoas, como dizem os calvinistas, tá certo? E eles usam aí como ícone para sustentar os seus vãs argumentos a pessoa de Judas, como se Judas não pudesse ter feito nada, como se Judas ele tivesse sido controlado por Deus até para trair. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia ensina que Deus, ele já previa e já sabia quem era o traidor. Por quê? Porque Deus no seu tempo, na sua eternidade atemporal, né? Porque Deus, ele não é limitado conosco. Ele já via que Judas iria viver a sua vida daquele jeito, não iria se arrepender e iria sim trair o Filho de Deus. Não é porque Deus ele tem o poder para ver o futuro das pessoas que ele decretou e está controlando essas pessoas até com suas atitudes, não, gente. Pelo amor de Deus, é por isso que nós temos que ter cuidado na interpretação dos textos. Primeiro, é o Espírito Santo de Deus que traz à luz da revelação a palavra do Senhor, gente. Não caia nesse canto da serpente, não, nesses teólogos de youtubers aí não, gente. Eu sei que tem muita gente boa que ensina com propriedade, que estudou para isso, mas muita gente, como diz as escrituras, tendo-se por sábio, tornaram-se loucos, né? Pelas suas vaidades, suas especulações e conjecturas estão deturpando o caráter de Deus. Deus é amor. Deus, ele ama a todos. Deus, ele espera uma resposta ao convite do Filho de Deus para todos. Vinde a todos vós,
Vinde a mim todos vós que estão cansados. Muitos preferem viver na vida que estão vivendo, mas aqueles que vierem, como diz as Escrituras, quem tem sede, beba de graça da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente? Então, esse é basicamente, tá, gente? O calvinismo não é só isso, tá certo? Mas basicamente é os 5 pontos principais da tulipa deles, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Tome muito cuidado, tome muita cautela quando vocês estiverem ouvindo esses teólogos de YouTube. Ponderem, examine as Escrituras, tá? E saiba, Jesus te ama. O sangue de Jesus, a morte expiatória de Jesus, não foi somente para alguns, mas para todos, tá certo? João 3,16, nunca esqueça. João capítulo 1, versículo 12, se eu não me engano, está escrito que como aqueles a quem Deus foi enviado, se referindo aos judeus, não receberam, deu-lhes o poder a todos quanto receberem de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Basta crer. As palavras bem categóricas de Paulo ao carcereiro de Atenas está escrita, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Basta crer, gente, tá certo? Deus te ama, Deus ama você e a sua casa. Me lembrei agora das palavras no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu João, quando diz as Escrituras que Jesus amava a Lázaro, a Marta e a Maria. Louvado seja o nome do Senhor. Tá aí, calvinista. Jesus, ele ama a todos. Jesus ama toda a nossa família. Tá bom, gente? Então que Deus possa abençoar, guardar a sua vida, lhe livrar desta vã filosofia, desta maligna doutrina que se mascarou de cristianismo, tá certo? No próximo vídeo estarei trazendo aqui algumas explicações sobre a expiação ilimitada, tá certo? A expiação do sangue de Jesus, ela é ilimitada, ela alcança a todos se todos quisessem. Como todos não querem, o sangue de Jesus não alcança esses, mas o sangue de Jesus foi derramado por todos e não somente por alguns, como o calvinismo tem ensinado, tá certo? Então que Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família, que Deus te guarde, te abençoe grandemente, que a graça do Senhor, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão, o governo, a inspiração, as revelações e o domínio do Espírito Santo seja sobre você e toda a sua vida. E quem crê, diga amém. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.